Olá, Júlio. Meu doce, como estás? Estamos bem, Pronto. eu mais eu. Ah, E então? e bem, É e o bem. princípio de tudo, Inês. É É. o princípio de tudo. Enquanto puder dizer estou bem eu mais eu, torna-se mais fácil depois dizer estou bem eu com os outros. Pronto, e aqui já tínhamos o início de um Exato. programa. Peço desculpa, foi a deformação profissional. Pois, mas é verdade, é mesmo isso. É. Sabe que há uma batalha muito difícil que é com o nosso próprio eco, não é? E nós estamos sempre a procurar formas de nos distrair, às vezes, desse eco, e na verdade, nós, para estarmos bem com o outro, com os outros, temos primeiro de tudo, já ouvimos isto milhares de vezes, mas é verdade, É temos verdade, primeiro de é tudo verdade, de estar é verdade, bem connosco, não é é? verdade. E isso às vezes é complicado. E sobretudo nos dias em que vivemos, não é? Em que o silêncio passou a ser algo muito raro, porque nós estamos sempre ou de polegar ocupado, ou ouvir, ou a ver, ou enfim, estamos sempre distraídos com qualquer É coisa. curioso que sublinhe isso, não é? Porque acho que não passa pela cabeça de ninguém não falar, ao menos com respeito. Não somos todos obrigados a falar num registro de encantamento. Eu falo. Mas não ocorre a nenhum de nós falar num registro desrespeitoso em relação aos antigos, nomeadamente aos gregos e aos romanos. E para eles o silêncio era muito importante. Como o ócio. Pronto, pensava-se, filosofava-se, etc. Inês sabe como são os meus traços obsessivos. Obviamente estamos a falar das elites. Pronto. Mas também hoje, quando falamos das correntes de pensamento, estamos a falar das elites e não de quem está ali na esquina, como escreveu um dia Paul McCartney numa canção, a tentar juntar as pontas para o fim do mês, não é? No Lady Madonna. E hoje vivemos numa sociedade em que o silêncio, com muita frequência, é sentido como ameaçador. E desconfortável, pelo menos. As pessoas, muitas delas, ficam angustiadas em silêncio. Verdade. É. Mas Ah, conte-nos. mas ainda que tenha sido um bom começo, não era esse o nosso objetivo hoje. Embora também possa ser, claro, e podemos misturar os temas, mas hoje o Júlio trouxe, e eu fiquei muito contente, já lhe vou explicar porquê, trouxe uma entrevista do Hanif Kureishi, escritor. Eu gosto bastante do Hanif Kureishi. É dele o meu parágrafo preferido da literatura, ou aquele É? eu Sua marota, não tinha dito. não lhe disse, inclusivamente até trouxe o livro que tem esse parágrafo, e é dele também, neste caso eu trouxe um livro dele de contos chamado Meia-Noite Todo o Dia, e é dele também um livro que foi adaptado ao cinema pelo Patrice Chéreau, que é o Intimidade, que deu um filme excelente. Mas já agora, e uma vez que trouxe o livro, e eu guardo religiosamente este livro que me foi oferecido por alguém da rádio importante, e posso ler o parágrafo? Pode. Então. Que diz assim: somos infalíveis na nossa escolha de amantes, particularmente quando precisamos da pessoa errada. Existe um instinto, uma força magnética ou antena que busca o inadequado. A pessoa errada é, obviamente, certa para determinadas coisas, para nos punir, oprimir ou humilhar, para nos desiludir, abandonar ou, pior ainda, para nos dar a impressão de não ser inadequada, mas quase certa, mantendo-nos assim presos no limbo do amor. Não é toda a gente que é capaz de fazer isto. Bela prosa. Não é? Porque isso e não por acaso, porque ele depois vai falar de psicanálise também. Mas qualquer psiquiatra lhe dirá que o que está aí explicitado é muitas vezes o extraordinário poder que os nossos traços neuróticos têm nas nossas escolhas amorosas. E nós vamos escolher pessoas que satisfazem determinadas necessidades neuróticas nossas, mas que não são as pessoas certas para uma relação que verdadeiramente se espraie pelo futuro e que seja mutuamente gratificante passados 6 meses ou 6 anos, é verdade. Há gente que às vezes passa a vida quase inteira
Nesta busca pelo inadequado, não é? Porque torna-se um padrão. E conhece tão bem como eu a nossa defesa psicológica mais habitual nesses casos, que é que azar que eu tenho. Não é? Pois é verdade, é verdade. Tantas vezes já ouvimos isso. Eu já lhe disse muitas vezes, não é? Que essa foi, digamos assim, a primeira ilusão, não é? Que o meu psicanalista me trouxe. Porque quando eu fui para o Vivan, eu ia feito talvez num 16 e não num 8, mas havia uma coisa que eu tinha a certeza, que era eu não tinha culpa nenhuma no meu estado. Não é? Estava tudo contra mim. Desde o anticiclone dos Açores, às pessoas de quem eu gostava, então as que eu não gostava, nem vale a pena falar, etc, etc, etc. Não é? E quando a pouco e pouco eu fui começando a perceber que é um bocado como o jogo do anelzinho, não é? O anelzinho só corre porque está lá o fio. Quando eu comecei a perceber que o fio condutor das minhas, enfim, entre aspas, desgraças, as minhas desgraças comparadas com desgraças a sério, era uma brincadeira de criança, eram brincadeiras de neurótico, não é? Pronto. Quando eu comecei a perceber que o fio condutor era eu, chega uma altura que o espelho é inquebrável. Uma pessoa tem que olhar e dizer assim, isto cheira a esturro. Porque as situações repetem-se. Acabam sempre mal, porque não estamos só a falar de situações amorosas. Estamos a falar de todo o tipo de embrulhadas em que nós nos metemos e em que tudo se estraga. E a Inês olha e diz assim, mas se tivéssemos tirado fotografias a tudo isto, o único que estava sempre lá era eu. Isto em termos estatísticos é de desconfiar. Então, eu estou lá sempre e eu sou o único que nunca tem responsabilidade. Vamos até tirar a palavra culpa, percebe? E eu sou o único que nunca tem responsabilidades. É pouco lógico. E pronto, isso é doloroso, é indispensável, mas é doloroso ver como nós, muitas vezes, não estou a dizer que sempre, era o que faltava, mas como nós, muitas vezes, é que construímos as armadilhas em que depois chiamos. Verdade, verdade. Hanif Kureishi tem um novo livro, chama-se Nothing, saiu para já no Reino Unido, não sei se está cá editado já, e a propósito disto, seguiu-se uma longa entrevista do autor, filho de pai paquistanês e de mãe inglesa. O que é logo importante. Sim. Bastante importante porque se reflete também na sua escrita, reflete-se pelo que lemos bastante neste livro. Como ele diz na entrevista, interessa-lhe uma nova forma de racismo. No fundo, o racismo que não tem só a ver com a cor da pele, Pois não. mas que tem a ver com a diferença, não é? Tem a ver com a diferença, não é? Com a singularidade. E nessas situações a palavra, digamos assim, que provavelmente é a mais adequada é a xenofobia, não é? Que tem a ver realmente com a atitude perante a diferença. E este homem, porque é que nós concordamos que o facto do pai ser paquistanês e a mãe ser inglesa teve importância? Porque este homem acumulou alguns fatores no seu crescimento que influenciaram o seu trajeto. Desde logo, há duas tribos culturais, não é? Um pai paquistanês e uma mãe inglesa, por mais aculturado que, por exemplo, o pai estivesse, não é? Por exemplo, quando se fala da religião, ele é o primeiro que não tem, digamos assim, uma identidade religiosa como a família do pai tinha. Não é? Mas depois há outros fatores. Ele diz que cresceu na periferia de Londres. E é dito, por quem faz o artigo, longe do universo cultural. E, sobretudo, isto eu acho, a Inês dirá, eu acho que isto é, se quiser, é como aquelas tortas de limão e de maracujá, sabe, que eu peço, mas só por vergonha é que não tiro o limão todo e o maracujá todo, porque eu gosto é da massa que está por baixo. Adoro aquela massa, pronto. E
por baixo de tudo o que este homem diz, eu arrisco-me a dizer por baixo de tudo o que este homem fez e tem feito de tudo, desde escrever romances, ensaios, peças de teatro, para a televisão, até pela pornografia passou porque precisava de dinheiro e achou aquilo terrivelmente desinteressante, está esta noção de que ele cresceu num mundo que não respeitava a diferença, porque ser diferente era ser inferior. O que tem muito a ver, como é evidente, com o Império Britânico, não é? Com as relações dos ingleses na Índia, etc. Não é? Mas ele diz claramente, não é? Que sempre teve essa sensação, não é? E depois... Já agora acha Diga. que hoje em dia é diferente? Não, eu acho que quando nós somos discriminatórios, o que nós estamos a dizer à diferença é que não é simplesmente diferente. Podemos estar, inclusivamente, a dizer eu tenho um gosto monótono e, portanto, só gosto daquilo que é semelhante a mim. É evidente que muitas vezes isto acontece como um mecanismo de defesa, porque assim é muito mais difícil haver surpresas. E nós somos um animal que, de vez em quando, gosta muito pouco de ser surpreendido. Bom, e não estou a falar quando nós andávamos na savana e de repente aparecia um leão e a malta olhava em volta e não havia nenhuma árvore para nos encarrapitarmos, não é? E fugirmos. O que normalmente acontece quando nós estendemos um dedinho e dizemos, ou pensamos, escravos que somos hoje em dia do pensamento politicamente correto, não é? Ou das palavras politicamente corretas. Os pensamentos são muito menos vezes politicamente corretos que as palavras. O que nós pensamos é que nós somos diferentes, mas por acaso e por sistema, os outros que são diferentes são piores que nós. Aí está outro padrão. Nós também devíamos pensar em termos estatísticos. Caramba, tanta gente diferente que eu já conheci e eu consigo, com uma extraordinária exance, com uma extraordinária paz de espírito, considerar que sou melhor que todos eles. Também é um bocado estranho, não é? É uma coincidência. Mas é disso que ele fala. Mas o que acontece é que depois, dizendo-se que ele cresceu na periferia, dizendo-se que ele tem um pai extraordinário que ia para a cozinha e escrevia romances, porque tinha a ambição de ser escritor e artista. Não é? E que cresceu com alguma frustração, não é? Exatamente. E que era um secretário de embaixada. Não é? O que é que acontece? Nós podíamos pensar, mas espera, ele teve oportunidades que o pai não teve e, portanto, o que é que ele fez? Foi para a universidade, escolheu um curso de letras, foi um dos melhores alunos, etc, etc, etc. Não, não foi isso que aconteceu. Porque inconsciente ou conscientemente mesmo, há uma recusa do conformismo do pai, não é? E por arrasto tudo o resto. E o que é que nos é dito? Renunciou à escola, desprezou a universidade e aos 17 anos estava em Londres a cometer todos os excessos. Um rebelde. Um rebelde. Aí está. Aliás, eu não comecei pelo título, mas eu achei muita piada ao título e fiquei a pensar, será que foi por isto que o Júlio me mandou sou um velhote e continuo difícil? Isso que vem, quer dizer, é algo que permeia o discurso dele, não é? Mas no fim fala-se disso. E é muito bonito, sabe? Porque fica uma dúvida. O que eu mais adoro nestes programas de domingo é realmente o espaço temporal e psicológico para nos espraiarmos, nem que seja nas direções que mais nos encarreiram para becos sem saída, mas estar em movimento, então, em termos psicológicos, é realmente fundamental. Pronto. Porque ele, no fim, diz, com a minha idade, ele tem 62, quer dizer, é obsceno o homem estar a falar de envelhecimento quando eu vou fazer 68, não é? Podia ter respeito pelos seus leitores portugueses. Não é? Mas enfim, pronto. O homem está muito interessado. São praticamente a mesma idade. Praticamente. Não, e ele fala disso. Pronto, já inverti as minhas notas todas. Ele fala disso fascinado. Porquê? Porque, como é óbvio, ele descobriu
que ter 60 e até 70 e tal anos agora não tem nada a ver com ter 60 ou 70 anos na altura do pai. Por exemplo, ele diz, mas eu tenho um amigo de 70 e tal anos que se divorciou e casou com uma mulher muito mais jovem e que é felicíssimo. No fundo, o quê? O facto de hoje, pronto, vamos lá falar dos 65 anos, hoje a terceira idade, em vez de ser encarada como um fim de vida, é encarado, desde que a saúde assim o permita, como uma idade que as pessoas vivem com o maior prazer possível. E ele diz algo, porque nessa altura ele vai dizer, eu continuo a ser um rebelde, e é muito engraçado que ele faz uma comparação com os filhos. E ele diz assim, os meus filhos não. Os meus filhos, com muita facilidade, se adaptam às circunstâncias. Por exemplo, se for preciso pôr um casaco e uma gravata, eles põem um casaco e uma gravata e tal e tal. E eu não. E é muito curioso como a pessoa fica a pensar assim. Bom, e isto é porque... Ele tem filhos muito novos, não é? 20 e tal anos. Sim. Pronto. E isto é porque algo dentro dele permaneceu intocado, digamos. E, portanto, é fundamental para ele e não há cedências. Ou, de certa forma, este homem envelheceu, mas em certas dimensões não amadureceu. O que é que eu quero dizer com isto? E a Inês sabe que isto é um tema que me é caro, porque de vez em quando eu deparo-me com ele. Quando ele diz, os meus filhos são capazes de pôr um casaco e uma gravata. Bom, não são propriamente as palavras que estão no meu top 10. Mas em contrapartida, há determinadas situações em que eu tenho que decidir ou não vou, porque não me apetece engravatar, ou se vou, levo um casaco e uma gravata, porque pode ser tão snob não os ter, como andar sempre assim. Se, nomeadamente, imagino que lhe mandam um convite, não é? Em que vem expresso que deve haver um código de vestir, não é? E agora a Inês diz, estou-me nas tintas, eu sou quem sou e, portanto, vou como me apetecer. Isto não é necessariamente um sinal de grande maturidade, porque inconscientemente é quase como se, eu disse a Inês, podia ser eu, como se nós receássemos que ao fazer isso nos estamos a vender, ou que aquilo é contagioso e tal, e não há nenhuma razão para isso. Aquilo é um casamento, é um batizado, qualquer coisa, e no dia seguinte a Inês está vestida como lhe apetece, para um final de parágrafo, claro. não é? Portanto, aí é muito curioso, porque é como se ele dissesse, isto, pronto, é o psi a funcionar, perante o conformismo do pai. Atenção que falar no conformismo do pai não é dizer que ele não amava o pai, pelo contrário. Tem-se a noção de que ele amou e continua a amar o pai extraordinariamente. Mas perante esse conformismo que o horrorizou e o seu não conformismo, digamos assim, quase extremo, se calhar a ganapada dele está a crescer de uma forma muito mais pacificada. O que não seria surpreendente, porque os filhos dele não estão a observar o conformismo de um pai. Não é? Pelo contrário. Essa questão da gravata é muito curiosa e o Júlio bem pode falar por si, como disse. Será que nós precisamos de nos agarrar a determinados princípios? Precisamos deles, não é? Sim. Para nos situarmos. Será que, por exemplo, no caso do Hanif Kureishi, ao usar uma, duas, três vezes uma gravata, ele teria receio de pensar, estou a perder os meus princípios, quem sou eu? Quem é este agora? Podia ser. O que eu acho é que isso seria um pessimismo. Não é? Com o que foi a vida dele, com todo o seu trajeto, etc. 2 noites numa quinzena de gravata são mera aparência. E, portanto, ele pode chegar a casa aliviadíssimo. O exemplo mais clássico são os sapatos apertados, não é? Mas podia chegar a casa aliviadíssimo e tirar a gravata e dizer, ui, finalmente livrei-me disto.
É evidente que, quando estamos nessas situações, depois há assim uma miríade de fatores que podem estar em jogo, sabe? E vou-lhe dar um exemplo perfeitamente concreto. Quando o nosso comum amigo, o professor Espiga de Macedo, fez 70 anos e foi surpreendido por uma magnífica festarola aqui no Porto, eu pensei assim: bom, estamos a falar do teu amigo mais antigo, Júlio. São 55 anos, se não estou em erro. 55. 50 dos 12 anos. 11, 12 anos, primeira vez que eu fui para a Aguda, que foi onde nós nos conhecemos nas férias. Pronto. Uma amizade sem mácula, sem interrupções, etc. E eu pensei assim: espera aí, é claro que isto também é egoísmo. Mas eu pensei assim: espera, é o Mário, é o aniversário dele. Metade das pessoas que lá estão eu conheço-as. Eu vou numa solução de compromisso, que é o casaco ponho, mas por amor de Deus, gravata não. Embora, vamos ser completamente honestos, todos nós sabemos que quando chegamos a estas coisas há uma data de gente que está de gravata e que daí a 15 minutos está sem gravata, ou está com a gravata no segundo botão da camisa, etc. Mas eu disse: eu vou sem gravata. E foi hilariante, sabe porquê? Porque estava a esmagadora maioria das pessoas de gravata, mas de repente um dos convivas virou-se para a mulher e disse: eu não te tinha dito. Eu disse-te: eu vou sem gravata porque aposto que o Júlio vai sem gravata e tu não me deixaste. Ou seja, eu tinha sido o alibi numa discussão caseira de vou sem gravata porque aposto que o Júlio também vai. E se calhar a mulher disse-lhe: mas com o Júlio ninguém pode contar. E, portanto, Não, mas o Júlio serve de alibi. e eu servia de alibi e tal, mas não era um alibi suficientemente forte. É evidente que há outras situações, já me aconteceu na vida, há outras situações em que eu disse para mim mesmo: a vontade não é suficientemente forte, mas não me passaria pela cabeça, e vou-lhe dar um exemplo perfeitamente público, né, na primeira candidatura do Dr. Jorge Sampaio, quando houve um jantar na Bolsa, eu não só fui de fato, como fui engravatado. Não me diga. Estou-lhe a dizer. Estou-lhe a dizer. Porque a situação, para mim, não oferecia qualquer tipo de alibi. Não lhes conto que os responsáveis pela comunicação da candidatura, um deles teve até a honestidade de me dizer: ficaram aliviadíssimos quando me viram entrar na Bolsa. Porque provavelmente pensaram: o tipo vem de sapatilhas e de jeans, não é? E numa fotografia qualquer, o mandatário conselhou assim vestido, ainda perdemos meio voto ou qualquer coisa, não pode ser. Mas o que eu pensei foi assim: eu sou mandatário desta pessoa por quem tenho enorme consideração. Ou arranjo uma desculpa qualquer, o que também é uma estupidez, porque não é por 2 horas que eu morro sufocado, ou então vou, como é expectável que eu esteja, num jantar destes. E, portanto, lá fui eu, todo engravatado. Eu fico um bocado, devo-lhe dizer, nele penso que é um tico nervoso, posso estar enganado, mas eu fico um bocado como o nosso selecionador, não é? Que tem aquela dificuldade com o colarinho, não é? Estica um bocado o pescoço de vez em quando. Eu acho que é uma questão nervosa porque vejo muito isso durante os jogos. Não é? Comigo é que realmente eu sinto aquilo. Mas pronto. Imagine, não é? Na minha opinião, posso perfeitamente estar enganado, numa situação daquelas, ainda por cima, estando simbolicamente a ser o representante na minha querida cidade de uma pessoa que se candidata à presidência da República, eu acho que não haveria desculpa para eu aparecer lá armado em adolescente de 40 e tal anos ou coisa assim. Percebe? É uma questão de bom senso, ponto final. E, portanto, quando ele fala depois disso, é muito curioso porque é importante para ele, claramente, sentir que continua, estamos a fechar o círculo, que continua a cultivar duas coisas. Em primeiro lugar, a individualidade. Ele está sistematicamente ao longo da entrevista a falar do indivíduo. De
tal maneira que ele até na escrita diz: como é que eu escrevo? Observo o que se passa comigo e daí passo para o mundo. Porquê? Porque como para ele o mundo é um somatório de indivíduos, atenção, isto não é dizer que não existe solidariedade, etc. Não, não. Como ele valoriza as diferenças... Aliás, é o grande argumento dele. Ele diz, mas porquê é que as pessoas vão de ficar tão assustadas, uma das questões que ele levanta, com a miscigenação, se nós somos todos diferentes? Não é só a cor da pele. Não é só a etnia e a herança cultural. Nós somos mesmo todos diferentes. É verdade. Como é que eu às vezes penso, quando ando a pé, como é que estes corpos encaixam nos fatos que estão feitos, não é? Porque somos todos diferentes, o corpo é diferente, é tudo diferente, não é? E por isso, logo à primeira pergunta que lhe é feita, e que tem toda a lógica, não é? Porque ele estava a participar na sétima... Na sétima Lisbon Summer School, e o tema era Global Translations. E a primeira pergunta que é colocada, logicamente, o que é que a palavra global lhe sugere? E ele fica ambivalente, como seria inevitável, porque ele diz, mas a comunicação global é um bem extraordinário. Ele até diz algo que todos nós apreciamos, não é? Ele diz, eu tenho um dos meus filhos que está não sei onde, não é? E falo com ele por Skype. Isso é ótimo, não é? Mas por outro lado, ele diz, mas esta homogeneização, vou citar mesmo, é ótimo que possa estar em qualquer lado e ter o Netflix e ver boas séries. Pois. Mas ao mesmo tempo o Netflix é o grande fornecedor de conteúdos de televisão, como se fosse o guardião da alegria, o juiz que está disponível para as pessoas, e isso é perigoso. E por isso ele emprega a mesma palavra, sinto-me ambivalente quanto a isso. Aliás, há uma formulação dele lindíssima. Ele diz, existe um perigo real de uma espécie de internacionalismo que faz com que todos os sítios sejam o mesmo. Ou seja, e é verdade, não é? Se todos estamos a ver as mesmas séries, tanto faz a Inês estar na Patagónia e eu estar em Rio Tinto, não interessa. Porque aquilo que nos está a ser metido pelos bicos abaixo não é aquela cena ternurenta dos passarinhos a alimentar os filhos, não. É uma indoutrinação à escala global. Repare que, a dada altura, todos ambicionávamos ser cidadãos do mundo, não é? Hoje em dia estamos a descobrir alguns perigos que já na altura espreitavam, claro, mas eu devo dizer isto porque eu sou cliente de Netflix e adoro ver séries. Sim, mas ele diz Netflix como podia dizer outra coisa. Mas é verdade, porque de repente todos os sítios soam ao mesmo. Aí está. Aí está. O que é que fará a diferença? E o diferente não começará, de facto, a ter ainda mais receio de se mostrar diferente? Claro. Ele diz, por exemplo, o interessante é a diferença. E é-lhe perguntado. Cresceu num meio onde se sentia ser diferente dos outros. E a resposta dele é uma resposta lapidar. Ele diz assim, fizeram com que eu me sentisse diferente. Eu não me sentia diferente. Fizeram com que eu sentisse de forma muito clara que não era tão bom como os outros, que eles tinham qualidades que os tornavam superiores. Ora, se alguém não tem a capacidade de resistir a isto, para além de todos os riscos da xenofobia, incluindo físicos, para além de todos os prejuízos nas nossas trajetórias profissionais, etc., acontece algo de mais trágico ainda. É que nós interiorizamos essa ideologia e damos connosco, sem nos apercebermos, a concordar com ela. A acharmos realmente inferiores. E isso é terrível. Eu já lhe contei, e um dia, se apanhar nos TV Cines, eu penso que é nomeadamente esse tipo de documentários aparecem no TV Cine 2. Se apanhar o 8 Days a Week sobre os Beatles, sobre os anos das digressões, eu já lhe contei, vai ouvir a Whoopi Goldberg a dizer exatamente isso. Eu sentia-me inferior por ser negra. A primeira vez que me senti apenas mais uma pessoa foi no concerto dos Beatles. Sim,
Eu lembro-me disso, sim. Que é lindíssimo. Porque, na realidade, o poder da idealização daqueles 4 mafarricos era de tal ordem que a seu lado até podia estar um marciano verde. Tanto fazia. Estavam todos unidos e, portanto, está a ver, por exemplo, o espantoso poder que a fé tem. Ao termos fé em qualquer coisa, por exemplo, falamos tanto na fé religiosa como na fé sobre a ciência, ainda há pouco tempo. Não é? Mas ao termos fé, a fé une-nos. Se essa fé nos apresentar a diferença como uma riqueza, são ótimas notícias. Se essa fé, pelo contrário, nos transformar nos melhores da nossa rua, porque temos aquela fé, e os que não têm são todos inferiores, são péssimas notícias. Se reparar, muitos dos estudos o que é que dizem? Que a esse nível, os monoteísmos, ou seja, as religiões de um só Deus, tiveram todas tendência para serem xenófobos e discriminatórios. Porque enquanto a Inês na velha Roma, onde havia deuses para tudo, os romanos eram muito práticos e, portanto, de vez em quando se fazia falta para uma determinada área, não havia problema nenhum, criava-se mais um deus. É uma visão utilitária da religião, perfeitamente utilitária. Quando... Nesse aspecto estamos um bocadinho carentes, estávamos a precisar que nos inventassem uns quantos deuses. Exatamente. Não é? Quando o cristianismo passa a ser, não é só a religião oficial. É uma religião oficial em que o imperador mete a mãozinha todos os dias e quando os sacerdotes se reúnem, o imperador não tem problema nenhum em dizer eu acho que devia ser assim. E se o resultado que sai da reunião não é aquele? Faz-se outra reunião até sair como ele quer, etc. O que é que isto imediatamente provoca? E provocou a perseguição a todas as outras crenças religiosas. Porque só há um Deus, que é o nosso. Se só há um que é o nosso, os outros são todos falsos. Mas ainda podíamos dizer assim, pronto, então os que acreditam noutros, coitados, andam enganados. Mas a natureza humana, infelizmente, não costuma ficar-se por aí. Diz, andam enganados e ou passam a acreditar na verdade, que é a nossa, ou então nós aparecemos com numa mão a espada e na outra a cruz. Ou seja, ou vais a bem ou vais a mal. Não é? Aliás, nessa questão das diferenças, é muito simples, como eu lhe costumo dizer, citando os sociólogos, não é? Nós falamos das diferenças, e nomeadamente, ele que fala do colonialismo, etc., ele está farto de saber que muitas vezes as palavras mudam, mas por trás das palavras a atitude não. Que é, quantas vezes a Inês vai verificar nos livros ao longo dos anos que determinadas etnias primeiro chamavam-lhes selvagens, depois passaram a chamar-lhes primitivos e depois passaram a chamar-lhes em vias de desenvolvimento. Mas não é em vias de um qualquer desenvolvimento. É em vias do nosso. Ou seja, com um bocado de sorte, muito trabalho e os nossos ensinamentos e disciplina e obediência, um dia, já não é para o nosso tempo, felizmente, mas um dia eles serão iguais a nós. Em direitos e deveres. Ora, isto é completamente imperialista, se quiser. Depois, Júlio, e até porque estamos nos 10 minutos... Já. Isso é catastrófico. Só vimos as primeiras 2 ou 3 páginas. Pois é. Bom, deixando de lado a questão da diferença ou da singularidade, ele diz que este novo romance, Nothing, é sobre o racismo, sim, mas também sobre a idade e sobre o amor. E diz Hanif Kureishi, são outras coisas que me interessam e que continuo sem saber o que são. E isto é muito engraçado, vindo de um homem de 62 anos, não é? Sim. Alguém que diz que quero saber mais sobre elas. Exatamente. Mas em contrapartida, há coisas em que tem mais certezas. Quando ele fala de intimidade,
não é? Ele confessa-se completamente varado com o que está à sua volta. Não é? Vou citá-lo. Ligam-nos, podemos falar e esse progresso é bonito, mas a maior parte do que vejo, por exemplo, no Facebook é vaidade, futilidade, exibicionismo, alguém a mostrar fotos de si próprio, uma tentativa desesperada de haver alguém que as aprova, as queira e se ligue. Há uma infantilidade, uma desesperança, e ele diz, é a opinião dele, pelo menos, isso não é intimidade. Pôr 100 fotografias de si próprio no Facebook é desespero, na esperança de que alguém olhe e note e entenda. Tivemos um exemplo catastrófico disso há pouco tempo, quando um senhor resolveu pôr uma criança fora da janela num 15º andar e dizer que só a punha dentro quando tivesse 1000 likes. Pronto. São coisas, digamos assim, já no registro do caricato, digamos. Não é? Mas na questão do envelhecer, e fechando um bocadinho o círculo, tenho pena de não falar da questão da psicanálise. Porque Podemos falar para a semana. Podemos. Esta é uma longa entrevista. Porque eu estou em completo desacordo do que ele fala em relação à psicanálise. Então, se não se importar, pelo menos um bocadinho falamos. Mas, então, se me der licença, terminava com isto, que é quando ele fala dos filhos. E é-lhe feita uma pergunta, que também é perfeitamente lógica, que é, os seus filhos leem os seus livros? E ele, não leem. Eles não querem, e eu acho muito bem que não. E quando lhe perguntam porquê, ele diz, não deve haver demasiada proximidade, quase incestuosa. Eles precisam de uma distância que lhes permita crescer por si próprios. Ora bem, estamos a falar de um tipo, para todos os efeitos, que é alguém que é famoso, que tem talento. Crescer à sombra de figuras parentais é ao mesmo tempo desejável, necessário, imperativo e ao mesmo tempo difícil. Crescer à sombra de figuras parentais que são admiradas por nós, mas pelos outros, etc., pode ser complicado e muitas vezes é. E portanto o que ele está a dizer é: eu prefiro que eles agora sigam os seus caminhos. É evidente que ele não iria proibir se eles quisessem ler os livros dele, era o que faltava. E depois ele diz uma coisa muito bonita. Ele diz, eles vão lê-los depois de eu morrer. E arranca para a lenda familiar, a dizer, eu conto-lhes coisas do meu pai, etc, etc, etc. Portanto, aquilo que eu gosto tanto de haver um fio condutor ao longo das gerações que faz com que as pessoas se sintam, lá vou eu dizer a minha palavra e você rir-se, se sintam parte da mesma tribo. Já agora sente isso em relação aos seus filhos? Prefere, por exemplo... Os meus filhos nunca viram os meus programas e tenho enormes dúvidas que tenham lido algum livro meu. Pronto, nem ouvem os seus programas e prefere que assim seja? Ou não? Ou é-lhe indiferente? Eu prefiro, mas não por uma razão tão respeitável como a dele. Eu prefiro porque tenho um medo pânico da opinião dos meus filhos. Aliás, creio que já lhe disse, não é? Uma pessoa... A idade também traz coisas boas. Ó Inês, eu dei a minha primeira aula teórica aos 22 ou 23 recém-feitos. E só entrei no anfiteatro depois de beber 2 cervejas. Porque eu estava aterrorizado. Completamente. E depois são anos, décadas, etc. Eu gosto de acreditar que, porque quem nos ouve, seja numa aula, seja num espetáculo, seja o que for, merece o nosso respeito. E, portanto, eu continuo ainda a sentir borboletas no estômago, antes de começar algo que eu considero importante. Mas não posso comparar com esses tempos. Com 2 exceções que desconfio bem, um destes dias, se transformarão em 4. Porque aparecem os meus netos metidos ao barulho, percebe? Com os meus 2 filhos, ou um deles, na assistência, o meu nível de ansiedade duplica ou triplica. Porque há um medo pânico de os desiludir. Que engraçado. Não sabendo se eles têm as expectativas elevadas também, não é? Quer dizer, nós provavelmente... É impossível que as não tenham. É impossível que as não tenham. Porque um filho tem sempre... Um filho, uma filha tem sempre em relação aos pais. Claro. E por isso... Bem, como eles não ouvem os meus programas, eu posso dizer. E por isso, os 2 elogios que
se tivesse de escolher 2 frases elogiosas ao longo da minha vida e encaixilhá-las em frente à porta da minha casa para entrar no fim de um dia todo roto, olhar para aquilo e dizer, mas vale a pena? As 2 frases que eu guardo com mais desvelo são 2 frases dos meus filhos. Um dos meus filhos disse-me uma vez, porque tinha assistido a uma conferência minha, os amigos tinham-no desafiado, ele tinha assistido a uma conferência minha e ele disse-me com uma extraordinária naturalidade, e eu ia tendo um infarto de miocárdio de comoção, e ele disse qualquer coisa do género, no início, estiveste bem, houve partes em que me esqueci que eras meu pai. Uau! O que é um elogio espantoso. Não é? E outro dos meus filhos que me pediu para fazer uma determinada aula no seu nicho ecológico, divertiu-se à grande, disse-me umas piadas, apontou um erro num dos slides, etc, etc, tá? Mas depois teve a gentileza suficiente, quando eu lhe perguntei de lata, porque eu estava tão fora das minhas áreas de conforto, que estava cheio de medo. E eu disse de caras, porque a idade também tem isso de bom, que é uma pessoa deixa de ter vergonha de fazer certas perguntas. E eu disse-lhe, literalmente, não te envergonhei. E ele desatou-se a rir, olhou para mim de lado e disse, estavam lá especialistas que não sabem aquilo que tu puseste. Pronto, foram os 2 maiores elogios da minha vida. Muito bem. Júlio, então proponho que falemos ainda Exato. desta entrevista muito interessante. Pronto, porque sobretudo a questão que ele levanta em relação à psicanálise é importante, porque ele tem uma visão da psicanálise da arqueologia, que é, não interessa nada a relação que se estabelece com a pessoa, o que interessa é que a pessoa conta ao psicanalista e ele descobre a verdade no meio daquilo. E nenhuma psicoterapia é isso. Quer dizer, quem sou eu para discordar dele, não é? Mas na realidade lamento muito, mas não é. Porque se for só isso, estamos tramados. Estivemos aqui a olhar para esta entrevista do escritor Hanif Kureishi. Tem 62 anos, como ele diz, sou um velhote e continuo difícil. Acaba de editar um novo livro chamado Nothing, para já editado no Reino Unido. Um escritor muito interessante que se debruça muito sobre esta questão do racismo, sendo ele filho de um paquistanês e de uma inglesa, e que logo no início da entrevista diz: o interessante é a diferença. E se realmente vamos voltar a falar dele, também podemos falar de uma coisa com muita graça, que não tem graça nenhuma, mas enfim, mas que é delicioso, porque ele fala do Brexit e fala do Trump. E estabelece imediatamente uma diferença. Ele diz, o Brexit deprime, o Trump põe-me furioso. Um beijinho. Beijinhos. Júlio, vamos ouvir. Hoje a escolha é sua, vamos ouvir. Também podia ser minha, de facto. Podia. Eu achei que, atendendo ao discurso dele, que o velho Bowie, com o Rebel, que se justificava. Porque ele continua a ser um rebelde, sem gravata, claro. Continua a ser um rebelde, não é? E agora aqui, pronto, é a associação com o cinema. E é o melhor tipo de rebelde, porque não é um rebelde sem causa, é um rebelde com causa. Muito bem. Um beijinho, até amanhã.